Mas vamos lá, deixa eu me apresentar primeiro, né? Tipo, eu sou o Matheus, eu sou aqui da paróquia, tenho 25 anos e eu sou muito devoto de São João Paulo II. E ele sempre esteve muito presente na minha vida, assim, de uma forma extraordinária. Inclusive, essa devoção, ela começou no IAC. Quando eu estava no IAC, a gente tinha o costume de cantar Peregrinos do Amor. E eu lembro que esse período foi importante na minha vida, porque foi o momento onde eu comecei a descobrir quem eu era. O que Deus ele esperava de mim. Comecei a curar algumas feridas que eu tinha. Eu lembro, um dia foi até o Rafael, que eu sou da época que o Rafael era do IAC, aí ele cantando essa música do Peregrino do Amor, ele falou que era um hino da juventude, era o hino do nosso IAC, que no final nós vamos cantar essa música também. E aquela música ela me acompanhou por muito tempo, porque nos momentos que eu estava feliz, eu pedia a intercessão de São João Paulo II, ele que foi um grande amante da juventude, ele que desejou tanto estar presente dos jovens, ainda muito jovem, muito adolescente, com 13, 14 anos, ele começou a me cativar. E eu, por ser da paróquia, comecei a escutar a música, gostava, e esse interesse, ele ficou ainda mais profundo. Eu vou só apresentar para vocês entenderem, né, um pouquinho. Quando eu decidi entrar para o seminário, para estudar para ser padre, então eu fiquei 4 anos estudando no seminário, e lá dentro do seminário a gente faz 2 faculdades. A gente faz filosofia e teologia. Eu fiz a filosofia. E na filosofia a gente precisa fazer um TCC, que é um trabalho de conclusão de curso, né? E na época eu tinha interesse de fazer no ramo da filosofia que chamava fenomenologia e outro ramo que chamava tomismo. Eu tinha interesse desses 2 temas, só que eu não sabia como que eu ia fazer isso. Aí, estudando mais sobre, eu fui entender, estudando a vida de São João Paulo II por coincidência. Às vezes eu estava à toa, eu ia na biblioteca do seminário e ficava vendo os livros, né? Aí um dia eu achei um livro dele e fui ler a introdução do livro. E ele tinha o interesse de juntar a fenomenologia com o tomismo, que era o que eu queria também. Eu pensei, gente, eu vou fazer meu TCC em São João Paulo II, na filosofia dele. Então, nesse processo, eu estudei muito o pensamento dele e, consequentemente, também a vida dele. E tenho interesse de estudar mais sobre a teologia do corpo, que a gente vai entender um pouquinho aqui. Mas vamos lá, quem que é São João Paulo II? Quando a gente vê esse senhor aqui, Deus ele utilizou muito dele. A gente tem várias imagens, fotos dele na nossa paróquia, né? Aqui é um busto de São João Paulo II, a imagem dele, aqui uma outra imagem. Ele foi um papa há pouco tempo. Pra vocês terem uma ideia, o padre Luiz Antônio, quase que ele foi ordenado padre na época de São João Paulo II. Então tem pouco tempo, ele morreu, São João Paulo II faleceu, entrou para o céu, para a glória dos céus em 2005. Então 2005 é logo ali, assim. E São João Paulo II ele foi um homem muito influente. Tanto que ele é conhecido não somente na igreja, fora da igreja, assim, eles veem a influência de São João Paulo II enquanto Papa. Ele fez muita coisa boa. E hoje, aqui eu queria trazer para vocês um pouco da história dele. Então, não falar só de São João Paulo II enquanto Papa, mas falar de São João Paulo II enquanto uma pessoa que foi chamada à santidade. Para a gente entender a história dele, porque ele não nasceu Papa, gente. Ele nasceu ser humano igual eu e você. Ele nasceu chorando do mesmo jeito, ele nasceu sem dentes, eu não sei se ele nasceu sem cabelo, mas ele nasceu sem dentes, só chorava. E Deus escolheu e agiu na vida dele para transformá-lo em um grande homem. Então, eu queria falar aqui não só de uma questão histórica de São João Paulo II, eu trouxe várias datas, mas eu não quero que seja uma coisa seca só de história, como se fosse uma aula de história aqui. Eu quero sim trazer aspectos da história de São João Paulo II, mas junto de 2 outras coisas. Eu quero trazer junto um pouco do pensamento dele, que é a parte que eu estudei, e também um pouco sobre a espiritualidade dele, porque ele era um homem muito místico, um homem muito próximo de Deus. Então, ao longo que eu vou falando da história dele,
eu quero falar também sobre o pensamento e sobre essa questão, essa visão mística de São João Paulo II, para a gente se aprofundar sobre quem ele é. Então, São João Paulo II, eu vou até passar já. Quando eu entrei para o seminário, eu era muito devoto, e tinha um colega de seminário que soube que eu era muito devoto, e ele tinha guardado uma relíquia de São João Paulo II. O que é uma relíquia, Mateus? A relíquia, essa é uma relíquia de 2º grau. O que isso significa? É um objeto que São João Paulo II usou. Isso aqui é um pedacinho da batina deles. Eu vou passar para vocês verem. É um pedacinho de pano branco, é uma batina, uma roupa, uma túnica que o Papa usou. E depois que ele faleceu, eles guardaram, ele virou santo, eles recortam e dão para as pessoas, né, para elas poderem rezar. Então, São João Paulo II, ele utilizou, né, esse pedacinho de tecido. A gente crê que, através desse objeto, a gente tem um vínculo maior assim, com o nosso santo, né, com São João Paulo II. Aí eu vou passar e vocês podem ir olhando, né, se vocês quiserem rezar, e ir passando. Então, São João Paulo II, ele nasce em 1920. Então, há 105 anos atrás, São João Paulo II ele nasceu. E ele nasceu no país da Polônia. Isso é importante, porque a gente vai ver como que a guerra ela influenciou a vida de São João Paulo II. Porque a Polônia era um ambiente onde que a guerra era muito frequente, ela ficava entre países onde que a guerra estava acontecendo. Então ele nasce em 1920, aqui tem uma foto. Eu não sei se esse aqui é ele ou o irmão dele, porque é só um bebê, mas isso aqui são os pais de São João Paulo II, isso aqui eu acho que é São João Paulo II. O pai dele era militar, então era um pai que os pais dele eram muito católicos, os dois eram muito católicos, e o pai de São João Paulo II ele era um militar que havia muita disciplina de vida de oração, de horário de acordar. Então São João Paulo II ele cresceu nesse ambiente. E a mãe dele também era uma mulher muito devota. Eles eram católicos fervorosos, inclusive os dois estão no processo de canonização, como os pais de Santa Teresinha. Então, são pessoas muito católicas. São João Paulo II nasce, ele tem um irmão também, e em 1928, quando São João Paulo II tinha apenas 8 anos, ele perde a mãe dele. A mãe dele falece. E isso, para ele, foi um baque muito grande. Porque a gente sabe quanto de vínculo ele tem, a criança possui com a mãe. E quando São João Paulo II tinha 8 anos, ele perde a mãe. E esse foi um período muito forte na vida de São João Paulo II, porque naquele momento, o pai dele, que era muito católico, falou assim, você não tem mais a sua mãe biológica, mas você tem uma mãe no céu. E ele pegou Nossa Senhora, e a gente vai ver que ele tem uma devoção muito grande por Maria, ele pegou Nossa Senhora por mãe, desde os seus 8 anos de idade. Então, numa oração fervorosa, num diálogo presente com a Virgem Santíssima, isso marca muito a vida dele. E quando ele tinha 12 anos, ele perde o irmão dele mais velho. Então, com 8 perde a mãe, com 12 ele perde o irmão dele mais velho, e numa situação muito peculiar, porque o irmão dele era médico, e o irmão médico havia uma doença na época lá na Polônia, que era contagiosa, e que as pessoas ficavam mais isoladas. E o irmão de São João Paulo II não aguentava ver aquelas pessoas isoladas e ia até lá tratar aquelas pessoas. E nesse tratamento de ir, de voltar, de cuidar dessas pessoas enfermas, ele acaba pegando a doença e falece, quando ele tinha 12 anos. Isso mexeu muito com São João Paulo II. Ele, com 12 anos, vê o irmão dele, ele já entendia, ele já tinha a razão dele muito desenvolvida, ele entendeu que o irmão dele morreu para poder cuidar das pessoas. E ele entendeu que o amor ele exige sacrifício. E esse exemplo para ele foi um exemplo heróico, como aquele irmão mais velho que mostra para ele um caminho de virtude. Ele, com 12 anos, ele começa a entender isso, ainda muito novo. Deus o preparava para poder ser o grande papa que ele foi.
E quando ele tinha 18 anos, ele morava numa cidade que ficava perto de Cracóvia. Cracóvia era a capital da Polônia, como se fosse Brasília aqui do Brasil. Ele morava numa cidade próxima. Quando ele inteirou 18 anos, ele falou assim, eu vou mudar para a capital para poder estudar. Uma coisa muito comum, né? A gente conhece alguém que muda de cidade para estudar. São João Paulo II fez isso aos seus 18 anos. E o que ele foi estudar? Ele era apaixonado por teatro, por poesia, por literatura. Então ele ingressa na faculdade de letras, com o interesse de estudar os poetas poloneses e difundir cultura. Então esse era o objetivo dele. Ele não pensava em ser padre. Ele queria estudar para poder compreender o ser humano. Então com 18 anos, ele vai para a faculdade e tem uma curiosidade, quando a gente vê o filme dele, que ele não era um jovem tranquilo, tipo no sentido de, sei lá, ficava só de cabeça baixa, não, ele era muito ativo. E ele participava também de grupos de teatro. E até a nossa paróquia ter um grupo de teatro não é uma coisa, não é uma coincidência. São João Paulo II, ele participava de teatro, porque ele sabia que através da arte nós vivíamos uma batalha cultural. Porque através da arte nós conseguimos levar para as outras pessoas um conhecimento da verdade, daquilo que é certo, daquilo que é bom. Então, vocês estão no IAC, vocês já fizeram o IAC, então vocês já viram o teatro acontecer no encontrão. E quanto que Deus ele não age naquele teatro que os jovens lá organizam? Quanto Deus não age no teatro que o Teatro Anjos da Rua organiza? Então, São João Paulo II ele entendia isso, ele participava desses momentos. Só que o que aconteceu? Em 38, ele começa a faculdade. Em 39 acontece um fato histórico muito marcante, que é o começo da Segunda Guerra Mundial. Vocês viveram a época da pandemia, né? A época da pandemia não é uma coisa tipo todo mundo fechado, aquela questão assim que ninguém sabe o que vai fazer. A guerra, a Segunda Guerra Mundial, vocês veem isso na escola, foi uma coisa que desestabilizou tudo. Então a faculdade, ela fechou a faculdade. Então São João Paulo II, ele tinha um ano só de faculdade. Aí do nada a faculdade fecha, ele começa a ver soldados andando nas ruas de Cracóvia, às vezes prendendo pessoas, às vezes matando pessoas na rua, muita violência, porque a Polônia é como se fosse um território de guerra, porque ficava entre países que estavam em guerra. E a Segunda Guerra Mundial é a guerra de Hitler, havia uma perseguição muito grande e muitas pessoas, a Igreja Católica na Polônia foi muito perseguida. Então o que acontece? São João Paulo II ele vê todo esse cenário, então ele já perdeu a mãe, perdeu o irmão, ele começa a ver violência a todo custo, as pessoas começam a andar escondidas, porque eles não podem estudar, então ele parou de estudar. Muitos professores, muitos padres eram presos, eram assassinados. São João Paulo II começa a fazer teatro escondido. Enquanto muitas pessoas falavam, vamos pegar em armas, vamos guerrear, entregar com a mesma moeda, São João Paulo II, e o filme dele deixa isso claro, ele fala que a nossa guerra, ela não é necessariamente humana, é uma guerra cultural, é uma guerra de valores. E ele buscou, através do teatro, mudar a cabeça daquele povo. Então ele se reunia escondido para poder ensaiar, para poder depois, escondido, apresentar para outras pessoas. E nesse tempo que ele ficou sem estudar, então pensa, o que ele vai fazer, Davi? Tem que trabalhar. Naquele ambiente de guerra, ele acabou indo trabalhar em 1940 nas pedreiras. Nas pedreiras, aquelas pessoas que a gente vê de filme de ficar quebrando pedra. Então, era um trabalho muito desgastante, um trabalho muito manual, um trabalho que exigia muito do corpo, mas que ele fez com muita entrega. Tem muitas fotos, até eu ia trazer, mas eu não consegui, mas tem fotos na internet dele todo magrinho lá, de camisa cavada, pronto para quebrar as pedras, assim, um trabalho exaustivo. E pensa, um homem que gostava de estudar, que gostava de teatro, que ele não estava dado para esse tipo de trabalho, mas ele fez.
Ele passou por isso. E é interessante, porque mesmo nesse cenário, ele foi diferente. As pessoas ao seu redor, tem relatos assim das pessoas que trabalhavam, às vezes eles falam assim, não, Carol, pode deixar que eu cubro uma parte do seu trabalho e volta para os livros, porque eu sei que você gosta de estudar e a gente precisa que você estude. Então, é interessante isso. Deus usou desse cenário na vida dele. E em 1941, então um ano depois, ele tinha 21 anos, acontece algo que marcou muito a vida dele, que ele passou o dia trabalhando na pedreira, ele volta em casa naquele cenário de guerra, então tipo tudo meio que escondido, e no filme mostra isso também. Ele volta para casa e encontra o pai dele morto. O pai dele já frio. E há relatos assim, eu não sei a precisão desse relato, mas que ele chega de noite em casa e ao ver o pai falecido, ele começa a chorar. Ele sente profundamente aquela dor, porque o pai dele era quem, quando a mãe faleceu, quando o irmão faleceu, quem estava amparando era o pai dele. E naquele momento ele perdia o seu último membro familiar. Ele ficou sozinho no mundo que estava em guerra, sozinho no mundo que não tinha saída, não parecia ter saída, sozinho no mundo onde os padres eram perseguidos, sozinho no mundo onde era proibido rezar a missa, e ele se viu sozinho. E há relatos, eu estava comentando, que ele ficou a noite toda velando o pai dele. Então, ajoelhado, rezando e chorando. Somente no céu a gente vai conseguir compreender como que Deus utilizou isso para forjar o homem que São João Paulo II foi. Porque a gente vai ver que São João Paulo II ele foi um homem muito forte, um homem que lutou bravamente para defender a igreja, para defender a juventude do mal que o assolava. E com certeza foi nessa noite de sofrimento, nessa noite de lágrimas, que Deus ele forjou este grande santo, esse grande luzeiro que nos mostra um caminho correto. Então, com 21 anos, ele perde o pai, e nesse momento foi tão forte na vida dele que um ano depois, em 1942, ele entra para o seminário, para poder ser padre. Então, depois de que ele viveu tudo isso, ele falou assim, eu vou ser padre, Deus me chama ao sacerdócio. E quando ele entra para o seminário, ainda estava em guerra, e ele entra para o seminário de uma forma... Não é que nem a gente decide entrar hoje. Então, um jovem decide entrar hoje, ele vai lá na paróquia, aí mostra para a gente, fulano vai entrar para o seminário, aí todo mundo vai lá, bate palma, aí às vezes dá um presente, aí ele vai e volta. Na época de São João Paulo II, quando ele entrou para o seminário, era proibido, os padres eram perseguidos. Então, se eles descobrissem que ele era seminarista, ele seria fuzilado. Ele ia perder a vida dele. Então, nesse cenário, ele decidiu, eu serei padre. E como era proibido ter seminaristas, assim, ele já se vestia de padre, como se ele fosse um padre, e ele estudava escondido junto lá com o bispo dele. Então, tipo, não era uma coisa assim divulgada, era escondido. Porque ele vivia num ambiente de muita opressão, de muito sofrimento, de muita dor, de muita morte. E ele decide entrar para o seminário. E eu achei um fato curioso, porque o seminário, você não entra no seminário e um ano depois se acaba o seminário. Geralmente, eu não sei na época de São João Paulo II e na Polônia, mas aqui no Brasil, assim, hoje em dia, para um padre, para ele ser padre, ele vai demorar no mínimo 8, 9 anos. Ele ficou nesse tempo estudando, rezando, se preparando. E eu achei um fato curioso que em 1944, São João Paulo II, na época de guerra, ele é atropelado por um caminhão lá de guerra. Ele é atropelado e sofre um traumatismo craniano. E naquele momento, imagina, ele foi atropelado, o soldado viu que atropelou e foi embora, deixou aquele corpo jogado no chão. Aí tem um relato de que uma mulher viu
Karol Wojtyla, que é o nome dele, né? Depois que ele virou papa, que ele virou São João Paulo II, ele viu Karol jogado no chão, uma poça de sangue assim na sua volta, e pensou, gente, aquele lá é o seminarista Karol. Era uma mulher da igreja, ela foi lá, limpou ele, levou para o hospital, aí que ele foi internado, que fez todo o procedimento. Aí não tinha, para ele ficar, parece que tinha que ter como se fosse um responsável, assim, para poder dar alta para ele. Aí ela vai lá e fala assim, não, ele é meu filho, porque ele não tinha ninguém. E ela vai lá, leva ele para casa, cuida dele, e ele volta para a vida dele de novo. Então ele podia ter morrido, né, com 24 anos. Mas Deus, ele salvou ele, né? Tipo, levou essa mulher para poder resgatá-lo. Então, eu dividi a vida dele em 3 fases. Essa seria a primeira fase, que é até a fase que, em 46, ele é ordenado sacerdote. Então, nessa primeira fase, a gente vê que a vida dele foi marcada por muitos lutos, ele perdeu muitas pessoas e pela guerra. Em 1946, São João Paulo II ele é ordenado padre. E é engraçado porque ele é ordenado padre escondido. Hoje em dia tem a ordenação, como que funciona? Divulga para todo mundo, né? Enche a igreja. São João Paulo II, quando ele foi ordenado, ele, o bispo e poucas testemunhas, porque era proibido. Era período de guerra, assim. E ele é ordenado padre e ele começa também a dar aulas. A gente vai ver que ele começa a dar aulas em 46 e ele continua dando aula até ele ser eleito papa. Então ele vai virar bispo, vai virar cardeal, ele vai crescendo assim os graus dele dentro da igreja e ele continua sempre dando aulas. Ele era um professor na faculdade e ele era professor de ética. E ética fala sobre o agir correto do homem. Qual que é o agir do homem que leva à felicidade? Então, São João Paulo II, ele é ordenado padre, ele começa a dar aulas, então ele começa a frequentar o ambiente universitário. E no ambiente universitário, ele se encontra muito com os jovens. E os jovens eles olham para Karol Wojtyla e vê nele um homem diferente. Porque ele era padre. Só que ele era um padre que gostava muito de esporte. Então eles juntavam lá os jovens lá da faculdade e eles iam acampar. Então eles pegavam, sei lá, um barquinho, descia o Corgo, descia, chegava lá embaixo, acampava, fazia um almoço lá assim, com as pedras, pescava um peixe e depois rezava a missa. Ele celebrava a missa lá com esses jovens. Então ele era um papa que gostava muito de estudar, estava junto da juventude para frequentando esses ambientes, né? Então ele vai vivendo muito isso, e até no filme mostra ele sendo padre. E nessa segunda fase da vida dele, eu queria enfatizar bastante essa questão do pensamento dele. Eu sei que muitos aqui às vezes não vão entender muito, mas eu queria só que deixasse claro, porque ele viveu uma luta muito grande, São João Paulo II. Uma luta não de espada, não de tiro, mas uma luta intelectual para defender a verdade. Porque um bom cristão, a gente precisa estudar. Por isso que é esse ambiente formativo, a gente precisa entender a nossa fé para poder conseguir conversar e defender aquilo que nós acreditamos. Então ele começa a ser papa e nessa época eu trouxe até um trecho porque ele tinha um interesse muito grande pelo ser humano. Já vai ver um grande legado de São João Paulo II é a teologia do corpo. Esse amor, esse carinho, essa preocupação que ele tinha com o ser humano. Sobre a dignidade humana, de defender a vida, de não deixar que bebês sejam abortados dentro da barriga das suas mães, de defender que a família, o matrimônio é algo sagrado, que não pode ser banalizado. E esse aqui é um livro que depois que ele virou papa, imagina, o papa ele é muito famoso, então ele dá muitas entrevistas. E esse livro que é uma das entrevistas que ele deu, e aqui o entrevistador ele pergunta sobre a época dele, essa época da vida dele, essa época enquanto padre, enquanto bispo, antes dele ser papa. Porque pensa que ele estava numa época que os padres eram perseguidos, a fé católica era perseguida. E ele fala
que o marxismo, na época, que era o grande inimigo de toda a doutrina da igreja, que defendia que Deus não existia, que o padre ele era uma pessoa qualquer, que não existia diferença no padre, que o marxismo defendia que toda essa questão da igreja é para iludir o povo. Aí São João Paulo II, ele é perguntado como que eles combateram esse momento, né? Ele fala o seguinte, é um texto um pouco mais longo, mas eu vou pulando algumas partes, depois eu vou explicando. Permita-me falar-me de sua pergunta para lembrar de que maneira ele veio colocar-se gradativamente no centro dos meus interesses, inclusive pessoais. Então ele falou assim, deixa eu usar a sua pergunta para poder te dizer que o ser humano, a dignidade da vida humana, ela sempre esteve nos meus interesses, nos meus principais interesses, como objetivo de vida. Foi para mim uma grande surpresa constatar que o interesse para o ser humano e para a sua dignidade se havia tornado, apesar das previsões contrárias, o tema principal da polêmica com o marxismo. Isso pelo fato de os próprios marxistas terem colocado no seu centro a questão do ser humano. Então ele fala que quando, depois da guerra, eles tomaram o poder da Polônia e começaram a controlar o ensino universitário, era de se esperar que no começo o programa do materialismo dialético se exprimisse, antes de mais nada, através da filosofia da natureza. Então ele está falando o seguinte, a guerra acabou, os marxistas eles tomaram conta das universidades da Polônia, então um pensamento que não é de acordo com o pensamento católico, eles começaram a se tornar professores, começaram a ensinar a doutrina deles. E São João Paulo II conta que o que eles esperavam é que eles chegassem nas universidades e falando, viu a teoria tal, do tal físico, viu que Deus não existe? Uma questão da natureza. Eles estavam preparados, preparando os argumentos para poder rebater questões da natureza, para poder mostrar que Deus existe, para mostrar que Deus ele é o centro do universo, que Deus ele nos criou, que o mundo existe uma ordem. Então eles estavam preparados para isso. E São João Paulo II fala que eles tiveram uma grande surpresa, porque o inimigo atacou em uma outra realidade. Ele fala o seguinte, mas curiosamente, este tipo de controvérsia com o marxismo durou pouco. Logo resultou que o ser humano, e exatamente ele, com a sua moral, era o problema central da discussão. A filosofia natural foi, por assim dizer, colocada de lado, na tentativa de apologia do ateísmo. Passou a dominar não tanto a interpretação cosmológica, a interpretação da natureza, mas a argumentação ética. Ou seja, em vez de falar sobre física, eles começaram a falar sobre moral, começaram a falar sobre deturpar aquilo que é certo, aquilo que é errado. Começou a falar sobre o agir humano. Começou a falar que a igreja ela enganava as pessoas. E nesse momento eu escrevi Pessoa e Ação, que é um livro filosófico que foi o que eu estudei no meu TCC. Os primeiros a anotá-lo, obviamente, para contestá-lo, foram os marxistas. Na sua polêmica com a religião e com a igreja, isso constituía de fato um elemento de perturbação. Então ele vai falando que o interesse pelo ser humano como pessoa estava presente em mim há muito tempo. Então, só para vocês entenderem que São João Paulo II, quando ele se torna professor, ele não é um professor que simplesmente vai lá e pega o livro e vai ler o livro lá para os alunos e pede para eles, sabe, que não se envolve com aquilo. Ele ser professor é como se ele fosse um soldado que defendesse aqueles que atacavam a igreja, que atacavam aquilo que é correto, aquilo que é certo. E vocês são estudantes. Com certeza já se depararam com algum professor que fala assim, não, aquele negócio da igreja lá, ó. Na verdade, na Idade Média, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e começa a deturpar toda essa visão que nós temos. São João Paulo II foi um homem que estudou, que se preparou e que lutou de uma forma inteligente, com ideias. Então, por isso que ele sempre foi professor
E a gente vai entender que a teologia do corpo, ela não nasce, tipo, ele sonhou com a teologia do corpo, pronto, deixa eu falar aqui. Toda a vida dele, ele foi entendendo quanto que o ser humano ele tinha sede de saber aquilo que levava à felicidade. E ele vai estudando sobre isso. Ele era professor de ética, inclusive ele tem até um pensamento próprio, tem alguns livros, chama Ética de Lublin, que Lublin era a cidade, né, onde ele lecionava. Então ele, em 58, ele é eleito bispo, então ele era padre. Depois, em 58, com 38 anos, ele foi eleito bispo, muito novo. Em 1960, com 40 anos, ele escreve o seu primeiro livro, mais denso, que seria o Amor e Responsabilidade. Que, olha só para você ver, ele era padre. O primeiro livro, ele se preocupava com o amor humano. E amor não é simplesmente aquele coração vermelho que a gente desenha e tudo. É sobre o relacionamento humano, sobre o desejo que a gente tem de se relacionar. Vocês estão numa fase de começar a namorar, de conversar com a fulano. São João Paulo II, ele convivia com jovens. E ele sabia que os jovens, eles tinham dúvida. Falaram assim, padre, como que faz para namorar certo? Padre, como que faz para poder casar e ter uma família feliz? Padre, essa questão dos filhos, o que é o certo? Esse tipo de dúvida que o marxismo estava rodando a cabeça, assim, gerando dúvida nos jovens, e eles chegavam no padre para poder saber o que é o certo. É certo ficar com todo mundo? Ele chegou e falou assim, ó, o seguinte, basicamente, o resumo desse livro, que é um livro mais filosófico também. Então, não é um livro tão fácil de ler, mas é um livro ótimo. Mas, resumindo o livro, uma tese principal do livro, o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é usar o outro. Aqui ele defende que no relacionamento entre duas pessoas, são duas pessoas individuais que têm liberdade, que têm uma dignidade. Então eu nunca posso, usar o Alex como um objeto, como se fosse simplesmente algo que poderia ser um meio para um fim. Um casal não pode usar um ao outro como objeto, no sentido de satisfação, mesmo que o outro permita. O amor não é usar o outro, o amor é enxergar algo além do que ele consegue me oferecer. É enxergar nele a sua dignidade. É enxergar nele que ele possui uma essência única e que eu não posso usá-la. Então, São João Paulo II ele vai defendendo, com argumentos, dando exemplos, que o amor ele exige uma responsabilidade. O contrário do amor não é o ódio, é o usar. E se a gente fizer um exame de consciência sincero, a gente vai entender que hoje em dia muitas pessoas nos ensinam a usar um ao outro. E São João Paulo II ele queria quebrar essa barreira, quebrar esse ídolo e mostrar que o amor é algo belo e bonito e que o amor ele é capaz de transformar a nossa vida. O amor ele é capaz de trazer sentido, trazer alegria para a nossa vida, mas nós precisamos compreender o que é amar. O que é amar? Amar não é simplesmente aquela borboleta na barriga que fala assim, nossa, mas o fulano é tão bonito, né? Ai, meu sonho era casar com fulano. O amor, ele vai além do sentimento. O amor, ele é tudo isso. Isso é bonito, isso é belo. Mas o amor, ele vai além. Porque Deus é amor. Então, em 1960, ele escreve Amor e Responsabilidade. Em 1967, ele é ordenado cardeal. E só para caso alguém não entenda, eu vou deixar só explicar de forma breve o que isso significa, né? O padre, para ser padre, não é qualquer pessoa que pode ser padre. Para entrar para o seminário, a igreja tem que chamar. Então, a igreja chamou ele virou padre. Depois de padre, a gente tem o bispo.
que a gente tem conhecimento do bispo, de vez em quando ele vem aqui, de vez em quando a gente vê ele, que é como se fosse um grau, tipo um chefe do padre, vamos imaginar. Então o bispo é como se fosse o pai, que ele está cuidando dos padres. Então, São João Paulo II ele virou bispo, virou padre, né? Virou bispo. Depois ele foi chamado a ser cardeal. Um número muito pequeno dos bispos são cardeais, porque é um cargo muito importante dentro da igreja. Pra vocês terem uma ideia, a gente viveu recentemente uma votação do Papa Leão. Quem que votava para escolher o Papa? Os cardeais, somente os cardeais. Então, os cardeais votavam entre eles qual que seria o próximo Papa. Então, ele com 47 anos é eleito cardeal. Isso é o Papa que chama. Paulo VI, na época, chamou ele para ser cardeal porque ele fazia um trabalho muito intenso, um trabalho muito bonito, um trabalho muito frutuoso, e ele foi chamado. Então ele é um bispo, ele continua, né, na região dele, mas ele tem um cargo a mais, uma função a mais. Depois de eleito cardeal, em 1969, ele escreve a sua obra filosófica mais importante, que é a obra que eu estudei, que é Pessoa e Ação. Nessa obra, porque ele começa a falar sobre ética. Então, ele era professor de ética, ele tinha uma cátedra de ética. Então, ele era um professor renomado na Universidade de Ética, mas ao estudar sobre ética, então estudar vários pensadores, ele entende que não era possível a gente estruturar uma ética sólida. Então, ou seja, não é possível falar o que o homem deve fazer se antes nós não falarmos quem é o homem. Então, nessa obra, ele fala sobre quem é o homem, pessoa e ação. Tipo, ele fala sobre essa dignidade do homem. E só um parênteses, o pensamento dele, de São João Paulo II, ele tem 3 bases principais. A primeira base é a fenomenológica, através de Max Scheler, que era um filósofo na época. Tem o Santo Tomás de Aquino, essa realidade do tomismo. E São João Paulo II também ele era muito devoto e um grande leitor de São João da Cruz. Ele tem até um mestrado sobre isso. Então ele era um grande estudioso de São João da Cruz, da espiritualidade carmelita. Eu lembro de ler, não lembro a fonte, que até ele queria ser monge carmelita. Mas na época eles não deixaram e para ele tinha que ser padre, né? E Deus utilizou disso para fazer o que ele fez, né? Então aqui a gente tem uma visão sobre essa visão do seu pensamento. Pensa, ele foi eleito padre, ele ficou estudando, orientando os jovens, saindo para poder fazer as aventuras nas montanhas. Em 1978, ele é eleito papa. E ele é eleito papa, teve São João Paulo I, que ficou papa poucos dias, e depois eles votaram, né, os cardeais votaram no Karol Wojtyła, e havia um receio na época de escolher São João Paulo II. Ele era até um dos nomes, a gente vê isso no filme, que para poder, não, tipo, em vez de ter João Paulo I, ia ter o Karol Wojtyła já. Ele era um dos nomes, assim, que era bem interessante, né, para eles votarem. Mas ele era muito novo. Eles pensaram, não, porque pensa, ele tinha o quê? Em 78, ele tinha 58 anos. Ele era uma criança para ser papa, gente. Muito novo. E eles pensavam, ele é excelente, mas ele é novo. Vamos esperar mais um tempo. Algum momento depois ele vai ser papa. São João Paulo I fica 33 dias, algo nesse sentido, falece e foi votar de novo. E agora eles escolheram São João Paulo II, porque era o Papa que nós precisávamos. Deus ele utilizou disso porque era um Papa que entendia a linguagem do mundo. Era um Papa que ele não estava, por mais que ele tivesse uma devoção muito grande com Nossa Senhora, com o Santíssimo Sacramento, ele era um Papa que estava em contato com jovens nas universidades, estava debatendo contra pessoas que defendiam o ateísmo, que atacavam a igreja. Ele estava nas montanhas conversando com os jovens, indagando qual era o desejo humano. Era o Papa que poderia posicionar a igreja diante de uma guerra fria, como ele viveu, diante de extremismos, diante de uma teologia que tirava essa questão mística.
Falava que o sacerdote é uma pessoa comum, que Deus ele não multiplicou os pães, e as pessoas que dividiram e começaram a naturalizar aquilo que é sagrado. São João Paulo II, um homem forte, ele bateu a mão e falou assim, Jesus, ele não é simplesmente um líder político. Jesus, ele não quer trazer simplesmente uma liberdade política. Ele quer trazer a salvação, que vai além desse mundo, que vai além de uma paz que às vezes corrói, uma paz que machuca, uma paz que silencia. Então ele é eleito Papa, e em 1979, um ano depois, ele começa a divulgar a teologia do corpo. O que é a teologia do corpo? Enquanto cardeal, eu achei isso até eu não sabia, eu fiquei sabendo essa semana, ele já estava escrevendo um livro. Porque vocês percebem que ele era padre, e o padre já é muito difícil a vida dele, né? O bispo, imagina, mais difícil ainda, e ele escrevia, porque ele era uma pessoa dada aos estudos. Então ele escreveu Amor e Responsabilidade, ele já era bispo. Ele escreveu Pessoa e Ação, ele já era cardeal. Ele estava escrevendo outro livro, que chamava, o nome do livro ia ser Homem e Mulher, Deus os Criou. Que era um livro sobre essa questão humana, trazendo essa visão teológica sobre o homem. Mas aí nesse meio tempo, o que acontece? Ele é eleito Papa. Aí aqui, até que ele dava os pulos dele para fazer as coisas. Agora, como Papa, não tem como não, porque o Papa aí, se o padre já é puxado da vida, se o bispo já é puxado, se o cardeal já é puxado, o Papa, aí ele não ia ter o tempo de ficar escrevendo, assim, porque ele tinha que escrever outras coisas, era uma outra realidade, era uma outra vida, por isso que muda o nome. Ele morre para quem ele era. Então, se ele morava em Cracóvia, se ele tinha, sei lá, a tiazinha que fazia o pão de queijo para ele vai mudar. Ele vai para Roma e fica lá dentro. Ele não volta para que ele fica uma outra vida, um sacrifício em nome da igreja. Por isso que muda o nome, né? São João Paulo II, o novo homem. Então o que ele faz? Em vez de publicar o livro, o que ele faz? Ele organiza aquilo que ele já estava preparando. E o Papa, ele tem o costume de, tem um tempo que tem isso, de toda quarta-feira, ter uma reunião, uma catequese pública, e nessa catequese ele fala sobre um tema, toda quarta-feira. O que ele fez? Nas catequeses eu vou falar sobre o que eu estava preparando, que ficou conhecido como a teologia do corpo. Então, se eu não me engano, são 129 catequeses. Ele começa a catequese, em 81 ele sofre o atentado, então aquela parte lá que ele levou o tiro. Por que ele sofreu um atentado? Porque ele era um papa que falava muito, que ele defendia, porque ele sabia que as ovelhas estavam em apuros. Então ele se posicionava diante dessa polarização política que vivia na época, de Guerra Fria, de pessoas sendo perseguidas. Ele defendia de forma bem clara os interesses da igreja. Então ele sofreu o atentado, ele tem toda aquela questão, no dia 13 de maio. E uma curiosidade para quem não sabe, ele estava lá, no Papa Móvel, dando tchau para todo mundo, né, celebrando, aquela coisa, onde o Papa passa, acontece isso. E uma pessoa chegou e disparou um tiro. Naquele momento, o tiro transpassou São João Paulo II, levaram no hospital, e os médicos, eles não entenderam o que aconteceu, porque parece que a bala, ela não atingiu nenhum órgão vital que ele tinha. Porque se tivesse atingido, ele teria morrido. E São João Paulo II, ele vê nisso uma devoção muito... Ele já era devoto de Nossa Senhora. Ele vê nisso um sinal de Nossa Senhora de Fátima, que era o dia dela. Ele fala uma frase muito famosa dele. Uma mão atirou e uma outra mão guiou a bala. Nossa Senhora me salvou. Então ele fica muito tempo lá porque foi algo grave, ele fica hospitalizado. Ele vai lá e perdoa, né? Fala que perdoa o assassino. Quando ele sai do hospital, ele vai ter a prisão, atende a confissão do assassino, para mostrar que a gente precisa perdoar e amar. Então, nesse tempo, a teologia do corpo ela fica parada, né? Porque ele está hospitalizado. E em 1984, ele termina de escrever a teologia do corpo. Então, ele termina as catequeses, que depois virou esse livro. O que ele fala na teologia do corpo? Ele fala sobre o amor humano,
sobre como que Deus ele criou o ser humano. Qual que é a visão do matrimônio, a visão de sexo, a visão de namoro, a visão do homem e da mulher, do celibato, do sacerdócio. Então ele vai mostrando que a igreja não olha o sexo como algo ruim, como se fosse, sexo é pecado, ó, chuta para lá. Ele mostra que, na verdade, o sexo, o nosso corpo, por teologia do corpo, ela é um caminho que nos conduz até Deus. Então, teologia é o estudo de Deus. Então, através do nosso corpo, desse desejo que nós temos, Deus ele fala conosco. Então, ele até fala que a Bíblia, no começo da Bíblia, a Bíblia ela começa com o casamento de Adão e Eva. É Adão que olha para Eva e fala assim, nossa, carne da minha carne. Porque Deus viu que o homem não era bom que ele ficasse só. E no final da Bíblia, a Bíblia ela termina também com um casamento entre a igreja e Deus, entre nós e Deus. Então ele fala que através dessa questão do matrimônio e do sexo, é uma linguagem que nos remete, nos leva até Deus. Agora, para poder finalizar, então em 84 ele termina, ele continua todo o apostolado dele, tem até uma curiosidade que ele foi o primeiro papa a visitar o Brasil. Sabia disso? Não tinha papa que tinha visitado o Brasil antes. Inclusive, igual João 23, foi um papa um pouco antes de São João Paulo II, ele já foi um papa que começou a quebrar algumas regras, assim, porque na época dele, o Papa era conhecido como o prisioneiro de Roma, porque ele ficava preso dentro de Roma, organizando questões de papelada, de escolher bispo, de resolver problema, questão como se fosse de escritório. João 23 começa a quebrar isso, ele começa a sair, começa a visitar os mendigos e tudo. E São João Paulo II extrapola. Se a gente pudesse pegar tudo que ele já andou de avião nesse mundo, ele conseguiria ir e voltar na Lua 4 vezes. Porque ele andou muito esse Papa aqui. Ele visitou o Brasil, ele visitou um tanto de país e quando ele chegava, todo país que ele chegava, ele agachava e beijava o chão. Para mostrar que o amor que Deus, ele ama a todos. Que a mensagem de Deus, ela precisa ser divulgada, ela precisa ser difundida. Por isso que a gente fala peregrino do amor. Porque peregrino é aquele que está sempre viajando, né? E ele viajou muito para poder levar esse amor de Deus e difundir, defender a igreja. Ele também foi um dos papas que mais canonizou e beatificou. Então, por exemplo, igual Carlo Acutis, ele foi canonizado. Ele foi um dos papas que mais canonizou. Ele canonizou mais de 400 pessoas e beatificou mais de 1000 pessoas para mostrar que a santidade ela é possível. Ele queria mostrar que nós, na nossa realidade, a gente pode ser santo. Ele começou a Jornada Mundial da Juventude, que ele se reunindo com o Papa se reunindo com os jovens do mundo inteiro, e começou também, pediu que nas dioceses tivesse o encontro da juventude, que é a JDJ. Alguém aqui já foi na JDJ? Levanta a mão, se dá para me ver. Então, quem que começou a JDJ? Quem que pediu que houvesse a JDJ? São João Paulo II. Então, vocês podem falar, gente, eu sou da paróquia. É por conta do meu pároco que tem isso aqui, ó. Se não fosse meu pároco, não teria a JDJ. Porque ele queria estar junto da juventude. Ele queria que o bispo, que a igreja, acolhesse a juventude. Então, aí tem toda a história, todas as falas dele. E eu coloquei aqui que em 91 ele começa os sintomas de Parkinson. Só que parece que foi divulgado apenas em 2001. Mas em 91 já começava os sintomas do Parkinson, que foi uma outra cruz que ele carregou ao longo da vida dele. Que ele foi... Muita gente pensava que... E aqui, muitos, as tias aqui, o padre, o pessoal mais velho, lembra dessa fase do Papa. Ele se doou até o fim, sabe? Ele não abriu mão da missão dele, se doou até o fim. Tem até uma cena muito famosa que ele chega lá na cátedra, para poder conversar com o povo, tipo na sacada lá de São Pedro, e ele tenta falar, mas a voz não sai.
porque ele estava muito idoso, estava muito fraco, e o espírito dele, um espírito de jovem, que colocaria qualquer um aqui de chinelo, porque ele era um homem forte, um homem que tinha sede de vida, e o corpo dele chegou no momento que o corpo dele não aguentou, mas a vontade dele de ir além, a vontade dele de pregar estava lá, firme e forte. E essa questão do Parkinson, só Deus sabe também como que Deus utilizou isso para guiar a vida dele, porque ele foi um homem muito ativo, mas tudo isso tem como raiz uma vida de oração muito intensa, uma vida de Santíssimo Sacramento. Ele era apaixonado pelo Santíssimo Sacramento, apaixonado por Nossa Senhora, pela oração. Tem um caso específico que eu ouvi de uma pessoa que conheceu ele, que ele estava rezando no Santíssimo. Parece que o cardeal chegou que tinha que resolver um problema, né? Imagina, o Papa deve ter muito problema. E ele ajoelhado no Santíssimo. E o cardeal chegou, Papa. Ele falou, eu estou rezando. E voltou a rezar. Aí o cardeal voltou lá, ficou lá agitado, chegou nele, Papa. Ele, eu estou rezando. Aí ele voltou de novo, esperou mais uns 10 minutos, mais umas meia hora. Chegou lá assim, Papa. Aí ele está assim, fulano, eu estou rezando. Será que tem alguma coisa mais importante do que conversar com Jesus, para você poder me interromper? Então, ele era um homem que era muito presente, essa intimidade com Jesus. E toda essa questão humana, em 2005, ele falece. Em 2005, ele entra para o céu. E toda essa história, toda essa vida que ele trilhou, ela encontra o seu ápice. Porque é como se ele fosse escrevendo página por página. E naquele momento Deus ele fechou aquele livro e falou assim, ó, tu escrevestes muito bem a tua vida, você viveu bem. E a sua vida continuou com os milagres, com a intercessão, e ele continua muito vivo no nosso meio aqui hoje.